Vladimir Zelensky se reuniu em Londres com o E3 e eles rejeitaram o plano de paz de Donald Trump. Segundo o político, o regime de Zelensky não pretende ceder nenhum território. Donald Trump fez alguns comentários contundentes sobre Zelensky nos últimos dias. Faz muito tempo. As coisas não têm ido particularmente bem. Sim, acho que chegou a hora. Acho que é um momento importante para realizar uma eleição. Eles estão usando a guerra para não realizar uma eleição. Mas eu acho que o povo ucraniano deveria ter essa escolha. Talvez Zelensky vencesse, não sei quem venceria, mas eles não têm uma eleição há muito tempo. Falam sobre democracia, mas chega um ponto em que já não é mais uma democracia. Acho que há realmente dois grandes obstáculos no momento. Um é que, embora as notas de discurso tenham sido produzidas, sejam 20 ou 28 elementos, elas ainda remetem à ideia original de um cessar-fogo, com trocas territoriais e alguma retirada de Donbás e Zaporísia e assim por diante, como parte de um cessar-fogo ou cessação das hostilidades, ou como quer que se queira chamar. E acho que um dos principais obstáculos é que ainda me parece que Trump e sua equipe querem algo de curto prazo, algo rápido, algo que chame atenção e ganhe as manchetes. O cessar-fogo é, você sabe, eu parei a guerra. É uma boa publicidade. E isso esbarra na afirmação repetida de Putin: não, nós não queremos apenas um cessar-fogo. O que é necessário é uma solução política de longo prazo. Então, as demandas de curto prazo, Trump quer algo rápido, algo que chame atenção e gere notícia, e Putin quer uma solução duradoura para o problema. No momento, acho que eles podem ter avançado um pouco nessa direção, mas basicamente a situação continua a mesma, porque Putin tem dito repetidamente: não é que não queiramos lidar com os sintomas, queremos lidar com a essência do problema. E a essência disso tem sido a expansão da OTAN desde a reunificação da Alemanha, cada vez mais, e agora está à nossa porta. E isso precisa parar, mas isso não é abordado nesses pontos de discussão. Claro, não sabemos exatamente o que foi discutido em Moscou. Os russos estão sendo muito cuidadosos em não divulgar nada, insistindo na confidencialidade depois de alguns vazamentos há alguns dias. Então, na verdade, um dos elementos aqui é essa disparidade entre o desejo de curto prazo de ter algo rápido e público e os russos querendo algo que seja uma solução de longo prazo, tanto em relação à Ucrânia quanto ao processo geral. E a outra questão, é claro, continua sendo a Europa. Os europeus não vão ceder. Disseram a Zelensky, pelo que entendi, e isso foi repetido por muitas pessoas que participaram dessas conversas, que disseram a ele: não ceda nenhum território, fique onde está. Diga que ainda está no controle de Pokrovsk. Diga que as principais áreas defensivas de Donbas estão resistindo. Não diga nada que indique que você vai mudar. Então, na verdade, é um não para Trump. É um não completo para Trump. E eles estão tentando, na minha opinião, de certa forma, mudar o equilíbrio. Então, o que está acontecendo de fato neste país? Porque você mencionou, sabe, os europeus. Guerra, guerra, guerra contra a Rússia. Guerra este ano, no próximo, em 2030. Os europeus parecem estar bastante obcecados com a ideia de guerra contra a Rússia. Quer dizer, isso não faz sentido. Eles não têm dinheiro, não têm armas, não têm pessoas, porque culturalmente a Europa não quer guerra. Quero dizer, olhe para os jovens de hoje. Você consegue imaginá-los? Eles estão mais interessados em férias e nas últimas roupas de grife, não em ir para a guerra. Então, o que está acontecendo, ao que me parece, é que se você levar tudo isso em consideração, sem dinheiro, sem armas, sem possibilidade de conscrição, a resposta é que eles precisam algo que possa provocar. Quer dizer, estamos realmente voltando ao tipo de período de Roosevelt e Churchill. Churchill trying to find the provocation.
Sabe, Churchill estava tentando encontrar a provocação, tentando encontrar o Pearl Harbor. Bem, ele encontrou o Pearl Harbor e isso trouxe os Estados Unidos para a guerra contra a Alemanha. E eu acho que agora, quando ouvimos falar, sabe, de ataques a petroleiros no Mar Negro, isso é realmente sobre a Europa tentando empurrar os Estados Unidos, um Trump relutante, para um conflito com a Rússia, porque eles estão fixados em continuar a guerra com a Rússia. É uma longa história, mas remonta muito tempo atrás. Na verdade, remonta àquele período em que Biden fazia alguns discursos muito maniqueístas, eu acho, sabe? Com iluminação vermelha e tons muito dramáticos. Era tudo sobre o bem e o mal, nós somos a luz, e esses autocratas e a Rússia são as trevas. These autocrats and Russia is the dark. And it just suited the Europeans at that time. E isso simplesmente convinha aos europeus naquela época. Sabe, a União Europeia naquela época, todo mundo falava sobre o déficit democrático, porque era apenas uma estrutura burocrática. Não havia eleições. Quero dizer, pessoas como von der Leyen nunca foram eleitas de fato. E o que isso ofereceu foi, digamos, um presente dos céus para eles. Porque essa linguagem maniqueísta de lutar o bem contra o mal lhes deu uma identidade, uma bandeira em torno da qual reunir o povo da Europa para dar sentido à União Europeia e à OTAN. Estamos indo para a guerra. Mas o problema é que agora acho que eles acreditam na própria propaganda, e isso está realmente perturbando os russos. Eles estão ficando muito preocupados. E compreensivelmente, eles estão preocupados com esse tipo de linguagem repetitiva sobre, você sabe, preparar seus filhos para serem sacrificados e as coisas que aquele militar francês disse. Então, para eles, dá para ver o efeito duplo que estão sentindo agora. Uma parte disso é que estão perdendo a guerra na Ucrânia e a outra é a Declaração de Segurança Nacional dos Estados, que basicamente dizia que a OTAN não é para sempre e que as elites europeias são repressivas, totalitárias e tudo mais. Então eles estão realmente desesperados agora, porque muita coisa foi construída sobre esse pilar de, basicamente, você sabe, eles bajularam o Biden naquela época. Entraram nas sanções contra a Rússia com zelo, empolgação e vontade de levá-las adiante. And wanting to pursue. Yes, Russia is going to fall within weeks, the French minister. Sim, a Rússia vai cair em poucas semanas, disse o ministro francês. Vai entrar em colapso. E agora, de repente, eles percebem que todas essas coisas foram tiradas debaixo deles, simplesmente arrancadas. E o que resta? Quero dizer, nada. Então, quando Trump diz, vamos normalizar as relações com a Rússia, eles respondem, não, não. Não podemos permitir isso. Seria uma catástrofe para nós, não para o povo da Europa, mas para as elites que construíram seu mundo tecnocrático em torno de Bruxelas. Então acho que eles estão dizendo não. E sabe, isso vai complicar as coisas. Vai tornar tudo mais difícil, exceto pelo fato de que os russos estão se movendo muito rapidamente agora. E acho que muito em breve veremos eles avançando para Kherson e além, porque essa é uma área estratégica, a Novorossia, no sul, e acho que veremos eles se movendo para lá. E o Donbás vai cair de qualquer jeito, até o dia 25. Não precisamos esperar que Zelensky concorde com uma retirada do que restou. Há apenas 2 cidades, Kramatorsk, uma ou 2 cidades que fazem parte dessa enorme linha defensiva, quero dizer, uma linha extraordinária. Falam de uma linha Maginot que os americanos e a OTAN construíram lá em 2014, como uma espécie de proteção para Kiev e aquela parte da Ucrânia. Então, acho que a resposta para onde estamos agora é esta. Não acredito que haverá um acordo para um cessar-fogo temporário. A Rússia não vai aceitar isso. Não acho que o colapso na Ucrânia, tanto o colapso político da liderança quanto o colapso militar, vá parar. E acredito que os avanços russos vão se acelerar. Então é aí que estamos, eu acho. Com o documento da Estratégia de Segurança Nacional, vimos Donald Trump criticando a Europa do começo ao fim. E então temos imagens como esta, durante a visita de Zelensky à Europa, com Scholz, Macron e Starmer,
todos reunidos em volta dele. Para muitos observadores, parece que a Europa e Zelensky estão sabotando qualquer tentativa de chegar a um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, você acabou de dizer que o objetivo geral de Donald Trump é um cessar-fogo, algo que a Rússia nunca aceitará. Então, o que motiva esse conflito? E por que Trump simplesmente não diz, não, vamos fazer o que queremos? Ele frequentemente ou apoia ou se exime do que quer que Zelensky e a Europa façam. Já vimos isso antes, em tentativas passadas de promover a paz. O que você acha dessa dinâmica? Well, what you said was exactly right. They're sabotaging it. Bem, o que você disse está exatamente certo. Eles estão sabotando isso. Não há dúvida. Esse grupo odeia o Trump desde que ele assumiu o cargo e esperava que ele perdesse as eleições de meio de mandato. Essa é a atitude deles. Eles querem que a guerra continue porque isso os afeta. Eles não sobreviveriam a uma guerra fracassada e também não sobreviveriam politicamente. As carreiras deles acabariam, porque haveria uma mudança na política. Tudo aconteceu lentamente, porque as pontes para uma nova Europa foram demolidas. É tudo centrista, partidos centristas minoritários. O INSS acertou exatamente nisso. As elites vêm de partidos centristas minoritários que conseguem manter afastados aqueles que consideram populistas de esquerda e populistas de direita. E eles dominam a mídia e seus discursos. The media and their talking points. And so they're all, they're basically trying to block Trump. Eles basicamente estão tentando bloquear Trump e manter a guerra em andamento a qualquer custo. Estão tentando confiscar o dinheiro russo, os ativos congelados, para financiar o que chamam de empréstimo de reparações. Só que Bruxelas, ou melhor, a Bélgica, não aceita isso, porque a Euroclear está sediada lá, e eles enfrentariam 50 anos de processos se isso fosse adiante. Mas estão desesperados para fazer isso, apenas para manter as coisas funcionando por mais alguns meses, enquanto vêm se conseguem uma pausa para reagrupar as forças ucranianas, rearmá-las e treiná-las novamente. É disso que realmente se trata toda essa conversa na Europa sobre garantidores de segurança. Eles não são garantidores de segurança. Querem que os instrutores e fornecedores de armas fiquem no oeste da Ucrânia, construindo um novo exército para enfrentar a Rússia no momento oportuno. E sabe, eu não acho que a América está mudando, e ela não quer isso. Ela não quer, quero dizer, sabe, a turma do MAGA e a base não querem que a América seja puxada para a guerra. Mas eles estão tentando, foi no Mar Negro, o próximo será no Báltico, porque é uma passagem muito estreita que a navegação russa pode usar. E a Estônia tem uma rocha bem no meio dela, sobre a qual reivindica soberania. Então, seja com aeronaves ou navios, está muito claro o que eles estão planejando. E todas essas histórias sobre esses misteriosos drones russos, quero dizer, eles já foram investigados por pelo menos um país na Europa. E não há nada nisso, não há envolvimento russo. É tudo uma questão de alimentar o medo entre o público europeu, mantendo a posição das elites intacta. Alistair, what stops Donald Trump from, Alistair, o que impede Donald Trump, de muitos analistas neste programa e em outros disseram, que a Europa, Zelensky e seus líderes, esses líderes são vassalos, alguns dizem, dos Estados Unidos. Mas o que impede Donald Trump de simplesmente dizer, maus vassalos, façam o que eu mando? Porque agora parece que se os compararmos a vassalos, ou como Pep Escobar chama alguns desses países, chihuahuas, parece que os cachorros estão quase soltos, e não realmente sob controle. O que você acha disso? Por que Donald Trump não consegue impor controle se ele diz que quer eleições na Ucrânia? Por que elas não acontecem? Ele já disse isso antes e recentemente voltou a dizer. Ele não tem controle. É por isso que ele não é um agente livre quando se trata da Rússia. Isso faz parte da arquitetura mais profunda do Estado Permanente de Segurança, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. E eles não vão permitir que isso aconteça. Há grandes interesses em jogo, interesses financeiros. A Ucrânia tem sido, sabe, uma espécie de lavanderia para o dinheiro dos contribuintes.
que entra de um lado e sai como contribuições para campanhas e outras coisas nos Estados Unidos. E a Europa não é imune a esse tipo de influência. Então tem sido um desperdício, e isso é uma coisa. Mas o Estado profundo sempre esteve lá e nunca permitiu duas coisas. Never allowed. There are two things. One is never allowed any division. Nunca se permite qualquer divergência quanto ao que se exige de qualquer candidato presidencial, que é o apoio bipartidário e incondicional a Israel. E o outro ponto é a Rússia. Desmembrar a Rússia e detê-la. Por que isso é tão importante? Porque se você observar o mundo sob a ótica de Davos e daquele círculo, a última coisa que eles querem é ter outro contrapolo que possua valores, que tenha civilização, que se oponha diretamente, por assim dizer, à civilização degradada e esvaziada da Europa. Portanto, eles não podem se dar ao luxo de ver isso acontecer. Você sabe, por 500 anos os europeus sentiram que sua visão de mundo não era desafiada, sua compreensão, sua literatura, inquestionadas. E então, de repente, surgem outras civilizações, e elas não conseguem imaginar um mundo em que o Ocidente não seja a força principal nele, o hegemon dominante. Então essas forças não permitirão Trump. Ele não tem plena autonomia. Agora, se ele conseguir um cessar-fogo, o motivo pelo qual ele fala tanto sobre um cessar-fogo, porque isso é tão importante para ele, é que com um cessar-fogo ele pode dizer ao público e fazer um grande espetáculo disso. Olhem, e eu estava coming to rank. Here's a boy sworn que me lei, testar que o orcão bem pro tatafir. This is the 8th war that I've stopped and we have a ceasefire. No permanent settlement, I'm saying. Nenhum acordo permanente, o que estou dizendo é apenas um cessar-fogo. Mas o motivo pelo qual isso é importante, um cessar-fogo e não um acordo permanente, é que ele pode vender essa ideia para a estrutura profunda, os caminhos profundos na Europa e na América, e dizer, ouçam, é uma pausa, é um cessar-fogo, é uma pausa. E isso permite que eles reforcem novamente os ucranianos e suas forças. Além disso, quanto mais essa guerra se prolonga, mesmo em um nível baixo, mais ela corrói a economia russa. Ela prejudica a Rússia, sua economia, seu moral, e quem sabe pode acabar levando Putin a sair de cena. Claro, isso é fantasia, não é real. Mas é assim que isso pode ser vendido para ambos os lados, para fechar o acordo entre os dois jogadores nesse campo, aqueles que têm interesses nele. Os europeus e outros querem que a guerra continue. As forças profundas querem que a guerra continue porque não suportam a ideia de existir um Estado civilizado, autoconfiante, fortalecido e apoiado pela maioria de seu povo. Está crescendo. E o que resta da civilização europeia está presente ali, não mais na Europa. É possível ver isso na cultura, em Roma. E isso, sabe, é simplesmente inconcebível para as elites, ver algo assim acontecer. Por isso ele não pode simplesmente fazer isso, não pode simplesmente dizer não, porque não tem autonomia. Seus mega-doadores, não se esqueça, tudo isso é política americana, é tudo, sabe? A tecnocracia da segurança dizendo não. Mas acima dessa tecnocracia há várias outras camadas. E nas camadas superiores, os grandes doadores têm interesses de poder. Interesses em manter os Estados Unidos como hegemon, principalmente porque isso protege Israel. Mainly because it protects Israel.